Esse Deus poderoso, que é poderoso, não só poderoso, Ele é o poder, Ele é a essência. Esse Deus poderoso que você declarou aqui, Ele tem o poder de transformar a sua vida, de te trazer uma nova história, de lhe proporcionar um novo sentido na sua história de vida. Mas Ele só vai fazer alguma coisa a partir do momento que nós damos passos em direção a Ele. O que Deus mais quer de cada um de nós é que a gente caminhe sempre em direção a Ele. E Ele vai estar sempre de braços abertos, independente da sua realidade de vida, independente dos seus problemas, independente dos seus pecados. O Senhor vai estar sempre de braços abertos para te receber. E minha oração nesta noite é que você ouça com atenção a palavra do Senhor, que você a receba com bom grado no seu coração e que você tome uma decisão muito importante de permitir que o Senhor, a partir de hoje, direcione a sua vida. Amém? Eu quero saudar você que nos visita nesta noite. Quero saudar você que nos acompanha virtualmente. Que Deus abençoe a sua vida. E quero nesta hora convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Onde diz o texto sagrado: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Título dessa mensagem: chegai-vos a Deus. E eu poderia também dizer: não se esconda de Deus, não fuja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos aqui nesta hora, depois de cantarmos louvores ao Senhor, com o coração aberto, para sermos ministrados. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fale apenas com uma palavra nesta noite, e que esta palavra poderosa que é, venha transformar toda a nossa história, todo o nosso jeito de ser. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quando pegamos essa porção da palavra do Senhor, chegai-vos a Deus, eu não faço outra leitura, senão trazer ao entendimento que nós fugimos de Deus, que nós nos distanciamos do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela nos revela de forma clara qual a primeira postura tomada por nossos pais, nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram, quando desobedeceram ao Senhor. A postura deles foi fugir de Deus, foi se esconder de Deus. E essa postura dos nossos pais, ela continua na nossa genética espiritual, que nos leva a fugirmos de Deus, a nos escondermos de Deus. Essa realidade é bem clara até hoje. A Bíblia lá no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, ela é bem clara ao dizer: quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. O texto diz que
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Primeira reação daquele casal foi se esconder. E por que é que eles se esconderam do Senhor? Porque tiveram medo de Deus. E o medo veio ao coração daquele casal, por quê? Porque eles pecaram. O pecado nos traz o medo. O pecado nos trouxe o afastamento de Deus. Talvez você não tenha entendido isso na sua vida. Talvez você não tenha compreendido a profundidade disso na sua história de vida. Talvez na sua caminhada, mesmo sendo um cristão, porque a carta, essa epístola de Tiago, ela é escrita para uma igreja, para uma carta geral, para a igreja do Senhor. Mas ela fala também muito profundamente diante daqueles que sabem quem é Jesus Cristo, sabem que Jesus Cristo morreu na cruz por sua vida, e como a irmã Jaqueline acabou de dizer aqui há pouco, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu passei a te conhecer agora, ou seja, eu me apresentei diante do Senhor como eu sou. Então a gente precisa levar isso muito a sério, porque o pecado, ele contaminou toda a geração adâmica, os filhos de Adão, do qual você é filho. O pecado entrou pelo homem, chamado Adão, a geração adâmica, e a bênção de Deus entrou pelo homem, Jesus Cristo, que veio sarar o homem desse câncer, dessa doença maligna que o afasta de Deus, que o faz fugir do Senhor. Ainda hoje, irmãos, nós permanecemos com medo de Deus, porque nós sabemos que Deus é santo. Muitas vezes nós, envergonhados por causa do nosso pecado, a gente evita buscar a presença de Deus, se afasta da presença de Deus, foge da presença de Deus, quando, na verdade, nós deveríamos era buscar a Deus, porque só nele há cura. E a palavra de Deus nos afirma de forma clara que Jesus Cristo já resolveu o problema do medo, Jesus Cristo já resolveu o problema do pecado. Jesus Cristo já resolveu tudo isso. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Jesus Cristo resolveu, mas o problema continua com você. É como se nós soubermos que temos um problema de saúde e não tomamos a medicação devida, não seguirmos as orientações médicas. O médico te deu a orientação e a gente precisa seguir. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos trazer a salvação, a libertação, levar consigo todas as dores da natureza humana. Mas basta a cada um de nós termos o entendimento de buscarmos trazer essa realidade. Na carta de Paulo aos Romanos diz, preste bem atenção, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Não há condenação. Há libertação quando nós estamos em Cristo. Quando Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. E a gente precisa entender a necessidade de buscarmos o Senhor, de nos entregarmos ao Senhor. E muitas vezes fugimos do Senhor. O Senhor é o portador de todas as bênçãos que o ser humano precisa. O Senhor é aquele que tem todo o consolo natural que o ser humano precisa, todo o cuidado que o ser humano precisa. Mas a gente continua se escondendo de Deus. Eu gostaria que você começasse a pensar nessa hora. Eu tenho realmente buscado o Senhor?
se entregado ao Senhor como eu deveria me entregar? Ou vivo num contexto religioso de que Deus existe, que Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu não tenho relacionamento? Quando, na oração do Pai Nosso, a gente aprende que para realizar esse ato de intimidade com Deus, Ele nos manda que a gente entre no nosso quarto e feche as portas, ou feche a porta. Por quê? Porque a gente, como igreja do Senhor, a noiva de Cristo, para que a gente tenha intimidade com o Senhor, a gente tem que fechar a porta. Como um casal na sua intimidade, marido, mulher, ele vai lá e fecha a porta. Nós somos a igreja do Senhor, noiva de Cristo, e nesse momento de intimidade a gente tem que, é só meu com Deus, é meu momento de busca, é meu momento de entrega. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus diz que não há o que temer, porque Jesus Cristo foi entregue na cruz por todos os nossos pecados. Só basta a gente entender que qual a resposta que nós vamos dar para o Senhor. O texto lido diz de forma clara: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ação nossa. Purificai as mãos, pecadores, e Ele, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O texto diz: se achegarmos a Deus, Ele se achegará a nós. Deus já fez a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa. E o que me impressiona é que Jesus Cristo, Ele, bem antes de Tiago, ali pregando os evangelhos, trazendo a sua mensagem, Ele diz em Mateus 20, 11 e 28, Ele diz: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como o Senhor faz aquela declaração em Tiago 4:8, Mateus já fazia, citando Jesus Cristo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, experimentai de mim, que sou manso e humilde, o meu jugo é suave e meu fardo é leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. O que a nossa alma precisa? Descansar no Senhor. A sua tribulação, a sua agitação, o seu medo, as suas preocupações, a resposta, o remédio único que se tem é Jesus Cristo. A pílula, Jesus Cristo sobre a sua vida. E a gente não pode caminhar na nossa história de vida fugindo dessa realidade. Nós não precisamos mais fugir de Deus. Quem foge de Deus é tolo. Quem foge de Deus é louco. Quem foge de Deus é inconsequente. Quem foge de Deus está brincando com a sua alma, com o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para te trazer libertação. Isso é para jovens, isso é para crianças, isso é para adultos, isso é para idosos, isso é para a humanidade. Se você ouviu e entendeu e reconhece-se como pecador, não tem outra postura a se tomar, não precisa você se arrepiar, não precisa nada disso, é questão racional. A verdade de Cristo. Nós vamos fazer duas perguntas aqui, para que a gente possa refletir. A primeira: quantos de vocês gostariam de ouvir a voz de Deus em seus ouvidos físicos? Quantos de vocês? Quem já ouviu a voz de Deus aqui falando consigo? Eu já ouvi. Você já ouviu? Levante a mão.
Deus fala. Deus fala. E Deus sempre falará para cada um de nós. Quantos gostariam de contemplar a manifestação de Deus? A gente precisa entender isso, ouvir e contemplar a manifestação do Senhor sobre nossas vidas. E a gente só se apercebe disso quando a gente der esse passo real, sincero, comprometido de caminhar com o Senhor. Chegai-vos a Deus. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Meditando aqui no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Êxodos, a partir do capítulo 19, versículo de número 9. Mas eu gostaria que você entrasse dentro desse contexto, que você mergulhasse dentro dessa passagem bíblica, não fosse apenas um ouvinte, mas que você se colocasse no meio daquela multidão, quando diz o texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura. E o texto diz: para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. O Senhor convoca a Moisés, para que Moisés convoque o povo, e o Senhor irá para que o povo ouça, além de ouvir, confiasse no ministério de Moisés. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Eu aprendo aqui o que é que Deus quer ensinar. Que Deus iria se manifestar a Moisés, mas também Ele queria que o povo o ouvisse. Mas não é só isso, tem mais coisa. No versículo 10 e 11, você está dentro do texto, diz: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, olha a pergunta, você quer ouvir a Deus? Você quer perceber a manifestação de Deus? Deus estava chamando aquele povo para isso. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, para ouvir a voz de Deus. Dentro desse texto, a gente aprende 3 coisas: se santificar, lavar as vestes, e a terceira, estar pronto. Caminhamos no texto, e ele diz a mesma coisa, com uma profundidade tremenda, daquilo que foi dito por Tiago. Olha o que Tiago fala, repetindo: chegai-vos a Deus, quer dizer o quê? Estejam prontos. Limpai as mãos, pecadores. O que é que ele está dizendo? Se santifiquem, vistam vestes novas. Vós que sois de ânimo dobre, acaba com sua mente duvidosa, incrédula, e purificai os seus corações. Ele está dizendo: consagre-se. Isso para que a gente ouça a voz de Deus. Vamos voltar para o Êxodo, que nós estávamos lendo. Êxodo 19, capítulo 14 até o 19. Tendo Moisés descido do monte ao povo, o que é que ele fez? Consagrou o povo
e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Era a purificação sexual que o Senhor estava tratando ali. No 16 ele diz: ao amanhecer do terceiro dia, eu quero destacar muito isso a vocês. Preste bem atenção que tem uma palavra rema sobre sua vida, tem uma revelação do Senhor sobre sua vida. Ele diz assim: ao anoitecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e foi muito forte o clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Aquele povo viu a presença, a manifestação da presença de Deus. Por isso que eu falei para vocês, entre no texto, imagine como foi aquilo. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 17. Todo o monte Sinai fumegava, ele pegava fogo. Eu já estive no monte Sinai, fui até o topo. Eu imagino aquele monte pegando fogo e quem está embaixo ali vendo aquela coisa tremenda. E o monte Sinai pegando fogo, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Tudo abalou as estruturas de tudo. E o povo lá, vendo. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. E Deus lhe respondia no trovão. Irmãos, quando o povo viu a glória de Deus, como diz o texto, diante do monte fumegante, o texto diz em Êxodo 20, 18, que o povo ficou de longe. Quando eles viram a glória de Deus, quando ouviu a voz de Deus, o texto diz que eles tiveram medo e se puseram de longe. Olha a realidade do povo no passado e olha a realidade do povo no presente. Isso é triste, isso é lamentável, isso daí deve nos envergonhar, porque Deus que tirou o povo do Egito para libertar da escravidão, para dar uma nova identidade, quando o povo tem a primeira experiência de ver Deus, a manifestação de Deus e de ouvir a voz de Deus, aquele povo teve o quê? Medo, e ficou à distância, porque eles tiveram medo de que o Senhor os destruísse. Mas Deus só queria uma coisa: compartilhar a sua glória com o seu povo. O que Deus quer fazer com você, comigo? Compartilhar sempre a glória dEle com as nossas vidas. E a gente precisa disso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração pertence ao nosso Deus. Mas o Senhor fala que Ele queria compartilhar a beleza dEle, a santidade dEle, dando-se para conhecer, se o povo o buscasse. Jesus fez essa mesma coisa com os seus discípulos. Preste bem atenção, o que é que fala João 17, 22. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Jesus está dizendo assim, que Ele deu aos filhos a glória que tens me dado. Olha que coisa linda. Mas o povo continuou fugindo de Deus. Eles tiveram medo e se esconderam de Deus.
Qual é a aplicação disso para as nossas vidas? Muitos, hoje, no passado e no futuro, vão continuar tendo medo de se apresentar a Deus e preferem o seguir de longe. Tem muita gente que é amigo do Evangelho, tem muita gente que gosta de Jesus, tem muita gente que acha bonita a igreja do Senhor, está seguindo de longe. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que a gente tome atitude de entendimento. E talvez tenha pessoas aqui nesta noite com esta postura, com medo do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Êxodos 20, 19, ele nos traz uma palavra que reverbera no nosso ouvido até hoje. Quando o povo vai a Moisés, eles disseram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Deus falando, eles corriam, eles tinham medo. E chega para Moisés e fala: você, que você nós ouvimos. É como vocês dissessem hoje: eu gosto de ouvir pastor tal pregando. Eu gosto de ouvir fulano de tal cantando, ministrando. Eu gosto de meu líder de grupo falando. Eu acho isso tudo bonito, eu acho isso tudo maravilhoso. Mas eu não quero ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que tem seu pastor preferido, eu gosto da mensagem dele, mas não quer ouvir a voz de Deus. É verdade ou não? Sabe quantos sermões um crente ouve por ano, em média? Um amigo do Evangelho? No mínimo 100 sermões. Não precisaria disso tudo. Com um sermão só, com uma palavra só de entendimento em nossas vidas, a gente tem que se quebrantar diante dessa verdade e se entregar ao Senhor. Porque é a palavra do Senhor, é a palavra santa dele. Mas a gente prefere ouvir palavras de homem. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Na verdade, eu aprendi com esse texto sagrado que Deus queria que todo o povo desfrutasse daquele momento, da bênção da sua presença. Mas a resposta do povo não foi essa. Êxodo 19, 6, ele fala: sereis reino de sacerdote e nação santa. Que fala lá em Pedro, que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Falava no Êxodo. Deus queria isso para o seu povo. Mas o povo não entendia. O povo fugia. O povo não queria se aproximar de Deus. E eles só se contentavam em apenas ouvir a palavra pela boca de Moisés sobre o argumento para que não morramos. Por isso, nós precisamos tirar algumas lições práticas. O Evangelho quer que a gente tire lições práticas para as nossas vidas. E uma delas que eu aprendi nesta noite: para nos aproximarmos de Deus, preste bem atenção, nós precisamos estar dispostos a morrer. Nós precisamos estar dispostos a morrer, a matar a nossa velha natureza, a matar aquele Deus que nós criamos, que não é o Deus verdadeiro, mas nós criamos uma figura de Deus, a qual não é o Deus verdadeiro. Nós precisamos matar. Nós precisamos matar a nossa vontade, a nossa vaidade, nossa sabedoria humana. Nós precisamos matar. A palavra do Senhor diz: se o grão de trigo não morrer, a gente precisa morrer para que a gente frutifique em Cristo.
A gente precisa estar disposto de morrer ou a morrer, porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Por isso que o Êxodo fala a partir do terceiro dia, do sacrifício de Cristo. E quando a gente entende isso, que a gente precisa morrer para o mundo, morrer para o pecado, a gente precisa entender que por detrás disso tem a essência do Evangelho, que é a ressurreição, é o nascimento de Cristo em nossas vidas, porque Cristo ressuscitou para nos trazer uma nova vida. E a gente precisa acreditar que precisamos morrer para esse mundo e ressuscitar com Cristo, através do batismo, que assim nos afirma. Morrer para o eu, morrer para as soberbas e vaidade. Paulo tinha tudo. Um homem muito culto, um homem com condições, um homem inteligente, um homem fariseu, uma casta. E ele, quando entendeu essa mensagem, que ele era zeloso por Deus, mas não conhecia as verdades do Evangelho, quando ele entendeu isso, ele declarou: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri para o mundo, eu morri para os meus pensamentos, eu morri para a religiosidade que me foi ensinada. Hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo achegou-se a Deus. Gente, precisa entender que a gente precisa morrer para a carne e para os nossos desejos. Tudo que é da carne, tudo que é humano é pecaminoso. A palavra de Deus fala em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Não dá voz, não dá vez à carne. É uma luta. A carne com suas paixões e os seus desejos. É morrer para o mundo e morrer para os prazeres mundanos que só faz nos destruir. E isso é tratado muito bem em Gálatas 6:14, quando Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, a gente precisa entender que nós não fomos chamados para fugirmos do Senhor. Nós fomos criados para caminharmos com o Senhor todo o tempo. Esse é o propósito de restauração de Deus para a humanidade. Cara, que a humanidade volte a caminhar com Ele, volte a viver debaixo dos cuidados do Senhor, volte a viver desfrutando dos ensinamentos da palavra dEle. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas enquanto a gente ficar vivendo nesse sistema de fuga, e uma das fugas mais perniciosas que o indivíduo chamado capeta, Satanás, diabo, bota na mente do ser humano, é que a gente pensa assim: daqui a um tempo eu tomo minha decisão de seguir Jesus. Eu ainda estou precisando amadurecer um pouquinho, eu tenho muita coisa para resolver na vida, eu tenho muitos defeitos que eu preciso consertar, eu tenho papai, eu tenho mamãe, eu tenho vovó, que era assim, eu vou morrer assim, respeito a vovô, papai, mamãe, assim. E assim a gente vai vivendo no engodo, nessa fuga de ignorância, e permanece nas trevas, permanece na escuridão espiritual. E Deus não quer isso. Deus nos tirou do Egito para caminhar para Canaã. Deus nos tira deste mundo de pecado, do reino das trevas, para nos levar para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino da sua graça. E quem já experimentou isso sabe a grandeza que é, sabe a beleza que é, sabe a bênção que é. Você acordar e falar assim: eu tenho Deus com os meus defeitos, mas Deus está comigo. Cantamos aqui há pouco: Deus me ama. E Deus ama. E qual é a resposta que eu tenho dado para Deus? Qual a resposta que eu tenho dado para Deus? A resposta que a gente dá quando ama a Deus é se entregar a Deus.
Se eu perguntasse para você que você ama a Deus, você diria para mim, sim, eu amo a Deus. E eu perguntasse, você já se entregou a esse Deus que você ama? Eu não sei. Chegai-vos a Deus. Indo para o final, sabe o que acontece quando realmente nos achegamos a Deus sem medo, sem restrições? Sabe o que acontece? Acontecem coisas maravilhosas. Primeira coisa, 1 Coríntios 6,17 diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Ou seja, você se ajunta com o Senhor, seu Espírito é vivificado e você passa a ter uma nova vida em Cristo. O Espírito de Deus passa a habitar em você. Isso é maravilhoso. O Criador habitando na criação. Vocês já imaginaram isso? O Criador habitando na criação. A palavra de Deus nos afirma isso. Por quê? Porque Deus, Ele quer habitar no coração, Ele quer preencher todo o nosso ser, Ele quer restaurar a nossa alma caída, Ele quer nos restaurar das enfermidades que este mundo lançou sobre nós, o pecado, na nossa estrutura física, emocional e espiritual. O Senhor quer trazer para nós restauração plena, quando Ele passa a habitar em nós. Pedro disse, lá em 2 Pedro 1,4, que nos tornamos quando nos encontramos com o Senhor, quando nós paramos de fugir do Senhor, nós somos participantes da sua natureza divina. Um pecador, hoje, sendo templo do Espírito Santo de Deus e participando da natureza divina do Pai. Isso é bênção maravilhosa sobre nossas vidas. Paulo disse, para Deus somos um bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2,15. Nós exalamos o perfume de Cristo. Mas você fala assim, mas pastor, eu tenho tanto defeito, eu sou um crente, confio no Senhor, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que faz transmitir esse odor, esse cheiro agradável, porque você parou de fugir do Senhor. Não tenha medo, por isso, pare de se esconder de Deus, pare de fugir de Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui para se organizar, e gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías 52, profeta Isaías, capítulo de número 50, versículo de número 2. Quando ele diz, de forma tremenda, levante e sacuda a poeira. Levante 50, versículo 2, desculpe. Ele diz, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Por que razão? Quando eu vim, ninguém apareceu. Quando eu chamei, ninguém respondeu. Por que razão? Será que a minha mão se encolheu tanto que já eu não posso remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que, pela minha repreensão, eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que seus peixes cheirem maus, pois, não havendo água, morram de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O Senhor
Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprenderam. O Senhor quer isso para você. O Senhor quer isso para a sua vida. Que você pare de fugir dele. Você vai ter um tempo para refletir. Você vai ter um tempo para meditar. Se eu ando fugindo do Senhor, se eu ando correndo do chamado do Senhor, se eu ando fugindo da voz doce do Senhor, se eu ando fugindo de ter uma experiência com o Senhor, se eu agrado mais estar ouvindo homens do que estar ouvindo diretamente Deus. Que Deus nos abençoe. Que você neste tempo reflita. Que você hoje vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de achegar-vos a Deus, ou seja, de parar de fugir da presença do Senhor. Que Deus abençoe. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Fique de pé no seu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Está de braços abertos no seu coração nessa noite. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Você pode continuar cantando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Declare com sua voz, com todo o teu ser. Deus te ama e que você ama. Aleluia. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você nesta hora ouviu uma mensagem ministrada por um pregador, como Moisés. Mas essa mensagem chegou até você não por minha voz. Chegou ao seu coração, à sua mente, pelo Espírito Santo do Senhor, amém? E é o Espírito Santo do Senhor que nos esclarece. É o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos retornar a Deus, chegarmos novamente a Deus. É o Espírito Santo que está convencendo você nesta hora de dizer: olha, você está distante de mim, você está distante do seu Pai, você está distante do Criador. O Espírito Santo está falando isso para você. O que é que tem de precioso na sua vida que seja maior do que Deus? Nada. Deus quer que você hoje libere sobre sua vida uma decisão de parar de fugir e dar passos de volta, restabelecendo o seu relacionamento com Ele. É isso que o Senhor quer para a sua vida, sem emoção. O Senhor está te chamando através da sua palavra. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam se apresentar diante do Senhor, apresentar a sua vida com um momento de gratidão ao Senhor, com uma oferta suave. Está aqui, Senhor, a minha vida de volta ao Senhor. E o Senhor está aguardando que você dê um passo. Eu só vou aqui te convidar. E você, de onde está, levante sua mão de forma simples. Simplesmente faça isso. Não está fazendo para mim, você está fazendo para o Senhor. A palavra do Senhor disse aqui há pouco: vinde a mim. Eu gostaria de saber se nós temos alguém aqui nesta noite que, ao entender a mensagem, que o Espírito Santo te convenceu dessa verdade. Se você deseja, a partir de agora, achegar-vos a Deus, se entregar ao Senhor, buscar ter uma nova história de vida. Você, de onde está, levante a sua mão. Temos alguém nesta noite? Não perca essa oportunidade. O povo correu de Deus, tinha medo de Deus, mas hoje é tempo de nós nos achegarmos ao Senhor. Tem alguém aqui nesta noite? Em nome de Jesus, tem alguém aqui nesta noite? Se o Senhor estiver falando no seu coração, não lute contra o chamado de Deus da sua vida. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se encontra distante do Senhor, quer realinhar a sua vida com o Senhor. Se estiver alguém aqui nessa situação nesta noite, levante sua mão para que a gente possa juntos contemplar
ouvir a voz do Senhor, contemplar a manifestação da glória de Deus. Temos alguém aqui nesta noite? O silêncio diz que não. Mas minha oração é que a palavra do Senhor, poderosa que é, como nós cantamos aqui, ela continue trabalhando na sua vida, continue te direcionando, que te faça entender que não há outro caminho para o ser humano, senão voltar a caminhar com o Senhor, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Amém? Eu queria orar por sua vida, eu queria convidar o ministério de intercessão aqui à frente da igreja. Você que está com sua demanda física, com algum problema de saúde, nós tivemos testemunho hoje pela manhã aqui de pessoa curada, pela graça de Deus. Problema sério, Deus foi lá e ministrou o horror, curou. Você que está com algum problema de saúde, venha cá à frente, para que a gente possa orar por sua vida. O ministério de intercessão esteja aqui. Você que está com dificuldade na sua vida emocional, está com dificuldade no seu trabalho, está com problemas relacionais, o Senhor está te convidando para que você venha receber uma oração. Se você quer entregar a sua semana ao Senhor, diante dos desafios que você tem, os seus problemas, venha apresentar ao Senhor nesta hora. Porque o passo que nós temos que dar pelo Senhor é caminhar pela fé. Alguém aqui nesta noite? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheio de oração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós oramos ao Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que se fez homem e habitou entre nós para nos trazer uma nova identidade, para nos trazer a salvação. Pai, mas sabemos aqui que nós vivemos no mundo. No mundo nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas dores, nós temos os nossos traumas, nós temos os nossos problemas, Senhor Deus, nós temos tantas coisas que afligem a nossa alma. E nós nos apresentamos aqui, ó Deus, te pedindo graça, te pedindo entendimento, te pedindo revelação da tua palavra sobre nossas vidas, te pedindo ânimo, disposição e o milagre da cura sobre nossas vidas. Que o Senhor esteja ministrando cura física, emocional sobre a vida dos meus irmãos nesta hora, daqueles que nos acompanham virtualmente, Senhor, esteja visitando nesta hora. Quem está com um problema de saúde, nós temos a irmã Sara, o problema de saúde, Deus esteja visitando a nossa irmã e abençoando ela, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. E tantos outros, ó Deus, que se encontram enfermos, esteja consolando o coração da família do Patrick ali, ó Deus, neste tempo de luta. Pai, em nome de Jesus, nós temos que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor age sobre todas as coisas. Eu te peço, ó Deus, uma bênção especial nesta nova semana que se inicia sobre a vida dos meus irmãos, na sua caminhada de trabalho debaixo do sol, nos seus relacionamentos, nos seus estudos, no seu trabalho. Que o Senhor os abençoe, mas que acima de tudo eles levem o entendimento que eles precisam ser bênção onde se encontram. E assim nós declaramos, Deus, a nossa gratidão ao Senhor. E eu te peço agora que você abra as suas mãos e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam cheias sobre sua vida, que você conduza a sua vida debaixo da graça do Senhor, que o Senhor continue te abençoando para a glória dele, em nome de Jesus, amém. Gabriel, toma a palavra, Deus abençoe. Sai do seu lugar, cumprimentando o seu irmão nesse lugar. Deus abençoe sua vida. Seja conosco na nossa cantina missionária e que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz.
seus pés.